A era da superpopulação e o fim dos recursos naturais. Durante bilhões de anos, a Terra seguiu seu curso em perfeita harmonia. Montanhas nasceram e morreram, oceanos se formaram e desapareceram, espécies surgiram, floresceram e foram apagadas do mapa do tempo. Mas então, surgiu o ser humano, frágil, pequeno, vulnerável, mas com algo que nenhuma outra criatura tinha: a consciência. Com ela veio o desejo de dominar, de moldar o mundo à sua imagem e vontade. E o homem começou a acreditar que o planeta existia para servi-lo. Cortou florestas, mudou o curso dos rios, rasgou montanhas em busca de metais, e cada vez que conquistava algo novo, se sentia invencível. Mas ninguém para pensar que toda conquista tem um preço, e que o preço da nossa grandeza pode ser o colapso da nossa própria casa. O progresso. Essa palavra moldou o último século. Acreditamos que crescer é sinônimo de vencer e que o sucesso se mede em números: mais produção, mais consumo, mais lucro. Mas por trás dessa corrida frenética, existe um paradoxo silencioso. Para sustentar o estilo de vida de poucos, o planeta inteiro é explorado por todos. Produzimos mais do que nunca, mas também destruímos mais rápido do que nunca. Florestas tropicais desaparecem para dar lugar a plantações. Rios são desviados, mares são poluídos, solos se esgotam. Cada avanço tecnológico parece resolver um problema, mas cria outros 10. O ser humano construiu uma civilização que depende de recursos infinitos, em um mundo que é finito, e fingimos que não percebemos, porque o progresso nos dá conforto, e o conforto adormece a consciência, até que um dia o planeta decide cobrar a dívida. Em 1800, o planeta abrigava pouco mais de 1 bilhão de pessoas. Hoje, somos mais de 8 bilhões. E, em menos de 30 anos, seremos 10 bilhões. Nunca, em toda a história da Terra, uma espécie se multiplicou tão rápido. Nunca crescemos tão rápido, com tanta fome, tanta sede, tanta necessidade. Cada nascimento significa mais comida, mais energia, mais espaço, mais cidades que engolem florestas, mais fábricas que cuspem fumaça, mais estradas que cortam o solo, mais plástico que sufoca os oceanos, mais lixo que se acumula em cada canto do planeta. Mas os recursos que sustentam essa multidão não crescem na mesma velocidade. O solo não se regenera em um ano, nem mesmo em uma década. Os oceanos não se enchem de peixes à medida que os pescamos. As florestas antigas, que levaram séculos para existir, desaparecem em dias. Estamos drenando os oceanos, devastando o solo, queimando florestas e consumindo água como se fossem inesgotáveis. Estamos sugando o planeta ano após ano, sem perceber que ele tem limites. A cada ano, consumimos mais do que a Terra é capaz de regenerar. Vivemos em déficit ecológico. Usamos os recursos de 1,7 planeta Terra, mas só temos um. E o mais cruel: quando a natureza não puder mais pagar essa conta, não haverá crédito, não haverá adiamento. Nós é que ficaremos no vermelho. Não será apenas dinheiro que perderemos, mas ar, água, comida, vida. Os rios vão secar. As cidades vão enfrentar calor insuportável. Tempestades vão destruir o que construímos. E cada escolha, cada desperdício, cada indiferença será cobrada com juros que não podemos pagar. O planeta não está nos punindo. Ele está apenas reagindo à nossa negligência. E se continuarmos ignorando, a vida que conhecemos, a vida humana, será apenas uma lembrança em meio a um mundo que tentou nos sustentar e falhou por nossa causa. A pergunta não é mais se a Terra vai mudar, é se nós seremos capazes de mudar antes que seja tarde demais. A água, o petróleo, o solo fértil, os minerais, tudo o que sustenta a civilização está desaparecendo diante dos nossos olhos. 97% da água da Terra é salgada. Do restante, quase toda está presa em geleiras, inacessível à vida cotidiana. O que sobra para nós, menos de 1%, é desperdiçado, poluído
tratado como se fosse infinito. O petróleo, base da economia moderna, tem prazo de validade. Cada gota que queimamos acelera o fim de um ciclo que nos sustenta. O solo, exausto de monocultura e agrotóxicos, perde sua fertilidade e a vida que abriga. E os oceanos, berço da vida, vastos e misteriosos, transformam-se em cemitérios de plástico, óleo e destruição. Se você quiser ver o retrato do futuro, olhe para o que resta do presente. Cidades que racionam água, campos agrícolas que secam e deixam famílias sem alimento, pessoas lutando por energia, recursos, sobrevivência. As crises já não são teoria, elas são realidade. E as guerras do amanhã não serão por poder político, território ou ideologia. Serão travadas por quem terá água, comida e energia suficiente para viver. O mundo está nos enviando sinais claros. Tempestades mais violentas, secas mais longas, incêndios que consomem florestas milenares. Tudo isso é apenas o prelúdio de uma era em que a sobrevivência será a única moeda de valor. A Terra não espera, ela não negocia, ela reage. E nós estamos nos aproximando do ponto em que os recursos não serão mais suficientes para sustentar a humanidade como a conhecemos. Cada gota de água desperdiçada, cada hectare de floresta derrubada, cada grão de alimento perdido é uma dívida que pagaremos com o futuro. Um futuro em que cada respiração, cada refeição, cada passo será uma luta silenciosa para permanecer vivo. Não é uma previsão distante. É o que estamos criando agora. E ignorar isso não nos salvará. Porque quando os recursos se esgotarem, não haverá crédito, não haverá segunda chance. Haverá apenas a realidade nua e dura. Quem estiver preparado sobreviverá. E quem não estiver, desaparecerá. Muitos acreditam que a tecnologia será a salvação. Que criaremos máquinas que limparão os oceanos, fábricas que não poluem, energia ilimitada e alimentos de laboratório. Mas o problema não é apenas técnico. É moral, é humano. A tecnologia evolui, mas o comportamento não muda. Continuamos a explorar, a desperdiçar, a ignorar os limites do planeta. Vivemos como se tudo fosse eterno, como se o amanhã estivesse garantido, como se houvesse um botão de reinício para os erros que cometemos. Acreditamos que sempre haverá uma invenção capaz de nos salvar no último momento. Que a inteligência humana, de alguma forma, será mais rápida que a destruição que provocamos. Mas a verdade é dura. Não existe tecnologia capaz de recriar um planeta. Não há laboratório que possa substituir rios secos, florestas queimadas, oceanos envenenados. Podemos criar máquinas, mas não podemos criar uma nova Terra. O amanhã não está nos chips, nos circuitos ou nas impressoras 3D. Está nas escolhas que fazemos hoje, nas atitudes que assumimos agora. A verdadeira inovação não está em construir soluções tecnológicas. Está em mudar a maneira como vivemos, como consumimos, como respeitamos o mundo que nos sustenta. Se continuarmos a acreditar apenas em milagres mecânicos, chegaremos a um ponto em que até a tecnologia será inútil. Porque não há código, não há algoritmo, não há máquina capaz de devolver o que já foi perdido. O futuro depende de nós, não de engenheiros ou inventores, de nós como humanidade. E a pergunta que devemos nos fazer é: queremos ser a geração que salvou o planeta? Ou aquela que o perdeu para sempre? Vivemos em uma sociedade onde poucos têm tudo e muitos não têm nada. Enquanto uma pequena parcela da humanidade acumula riquezas inimagináveis, consome mais do que precisa e desperdiça toneladas de alimento. Outra parte da população mundial passa fome todos os dias. Crianças dormem com o estômago vazio. Famílias inteiras dependem de migalhas. E milhões vivem sem acesso à água limpa, saneamento básico ou energia suficiente para sobreviver. O paradoxo é cruel. Vivemos em um mundo com recursos abundantes, onde a Terra poderia sustentar cada pessoa com dignidade e conforto. No entanto, esses mesmos recursos são concentrados nas mãos de poucos, enquanto a ganância e a indiferença
deixam o restante da população à margem da vida. O planeta poderia fornecer alimento, água, energia e moradia para todos, mas não pode sustentar a sede de poder e lucro ilimitada de uma minoria. A desigualdade não é apenas econômica, é moral, ética e social. Ela é o reflexo de uma sociedade que aprendeu a valorizar o acúmulo acima da compaixão, o consumo acima da solidariedade, o lucro acima da vida. Cada desperdício de comida, cada árvore derrubada sem necessidade, cada rio poluído é uma prova de que nosso problema não é de recursos, mas de escolhas. E é nesse contexto que o colapso ambiental se torna também um colapso moral. O planeta não está em crise apenas por causa da poluição, da exploração descontrolada ou do aquecimento global. Ele está em crise porque nós estamos em crise. Porque a destruição da natureza é o reflexo de uma sociedade que se esqueceu de respeitar os limites da vida. Não é a falta de água que nos ameaça primeiro. É a indiferença de quem a desperdiça. Não é a escassez de alimentos que vai destruir o mundo. É o desperdício e a concentração nas mãos de poucos. Não são os recursos naturais que estão se esgotando. É a nossa consciência, que falha em reconhecer que tudo está conectado. Cada decisão que tomamos, cada produto que consumimos, cada hábito que mantemos, contribui para esse desequilíbrio. Quando ignoramos a fome, o desmatamento, a poluição e a desigualdade, estamos, na verdade, assinando um contrato com a destruição. E a verdade é clara: não haverá tecnologia, investimento ou lei capaz de consertar a falta de ética, responsabilidade e empatia. Não há invenção que possa substituir rios mortos, florestas queimadas ou comunidades inteiras que foram esquecidas. O colapso ambiental e a desigualdade social caminham juntos. Eles se retroalimentam, cada um reforçando o outro. A ganância provoca a destruição aumenta a desigualdade, e a desigualdade, por sua vez, perpetua a ganância. Se quisermos realmente mudar o rumo da história, precisamos começar pela consciência, pelo reconhecimento de que a vida não é um privilégio de poucos, mas um direito de todos. Que os recursos da Terra não existem para sustentar o egoísmo, mas para manter o equilíbrio da vida. E que nossa responsabilidade não é apenas sobreviver, mas cuidar do planeta e das pessoas que nele habitam. Enquanto continuarmos a ignorar isso, enquanto continuarmos a desperdiçar, explorar e acumular, o futuro será sombrio. Fome, seca, doenças, crises e conflitos não serão acidentes. Serão consequências inevitáveis da nossa indiferença. O problema nunca foi a falta de recursos. O problema sempre foi o excesso de indiferença. E até que compreendamos isso, o planeta não estará apenas em crise. Nós também estaremos. Em poucas décadas, o mundo como o conhecemos vai mudar. Regiões inteiras se tornarão inabitáveis. Cidades costeiras desaparecerão sob as águas. O clima mudará padrões de vida, agricultura e sobrevivência. E quando faltar água, comida e abrigo, não serão os pobres que sofrerão sozinhos, será toda a humanidade. A natureza não reconhece fronteiras, e quando ela se desequilibra, ninguém está a salvo. Ainda há tempo. Não para reconstruir tudo o que destruímos, mas para impedir que o fim seja completo. Cada decisão conta, cada escolha, cada ato de consciência, cada pessoa que decide mudar seu modo de viver, reduzir o consumo, valorizar o essencial, respeitar o limite da Terra. O planeta não pertence a nós, nós pertencemos a ele. E se esquecermos disso, o planeta não pedirá desculpas. Ele simplesmente continuará sem nós. A era da superpopulação já começou. E o fim dos recursos naturais não é uma profecia, é uma escolha. A escolha que fazemos todos os dias entre sobreviver ou desaparecer. Se essa mensagem fez você refletir, não aguarde só para você. Compartilhe, converse com amigos, familiares, colegas. Cada pessoa que entende o que está acontecendo é uma chance a mais de mudar o futuro. Inscreva-se no canal, ative as notificações, curta este vídeo
Porque o conhecimento só tem valor quando se transforma em ação. Desperte. Questione seus hábitos, suas escolhas, sua rotina. A Terra não grita, ela reage. E se continuarmos indiferentes, seu silêncio pode se tornar definitivo. Não espere que alguém faça por você. A mudança começa com quem vê, sente e age. E agir hoje é garantir que amanhã ainda haverá água, ar limpo, vida e esperança. Compartilhe. Inspire, transforme, curta, inscreva-se antes que seja tarde demais.